quero que você preste atenção na letra dessa canção. É uma canção nova para a nossa igreja, mas que tem 9 milhões de visualização na internet, porque a letra é impactante. Deixe Deus falar no teu coração. Aleluia. Senhor, nós te pedimos, toma teu lugar aqui, Jesus. Toma teu lugar aqui, Espírito Santo. Assume tua posição de comandante desse lugar. Dá direção. Abrimos nossas mentes para que o Senhor derrame. Quem é super-homem? Deus não te fez de aço. Não leve em seus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar que você abandone tua cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Você pode carregar. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o traço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia saber que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz, pois ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Não despreze a sua cruz. Ele tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço
Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Sobre a carne, aponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escreveu. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou. O que ele declarou? Com o sangue de Jesus. Aleluia. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio. Porque é o braço do equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia nós vamos saber irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do nosso tesouro. O mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, doce Espírito Santo, nós sabemos que a cruz é o tesouro. E nós sabemos que seguir os teus passos, Jesus, é o mapa para chegarmos a esse tesouro. Essa noite nós queremos entender o processo do crescimento do cristão para seguir as tuas pegadas. Por isso abre nossa mente, abre nosso coração, papai. Toca, toca, toca cada um de nós nesse lugar. Que nós possamos entender que nada que nós estamos vivendo não é suportável, porque o Senhor já mediu o peso que está sobre cada um de nós. E nós possamos efetivamente, oh Ricaci, Tabarachana, Barabá, nós possamos mesmo, Deus, achar o mapa do tesouro. Que a glória tua se manifestando através das nossas vidas. Que a glória tua se manifestando através das nossas vidas. Você que quer a glória de Deus para a tua vida, você que quer ser instrumento dele nessa terra, você que quer ver a glória dele se manifestando no teu lar, nos teus negócios, na tua casa, clame a ele nesse momento e diga a ele: eu quero mais de ti, Espírito Santo. Eu abro a minha mão, a minha mente. Eu abro tudo no meu coração para que o Senhor tome. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. O mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Deus tem recompensa para você. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem recompensa para você. Tá, agora bola para o outro lado, para você poder falar para quem está do outro lado. Diga assim: Deus tem recompensa para você. Pode acender a luz, por favor. Mantenha-se de pé, por gentileza. Eu quero ler um texto bíblico para você, que está em Atos capítulo 3. Muito obrigado por vocês tirar essa música de última hora. Peguei vocês, né? Mas eles são tão gentis que eu falei: será que vocês não tiram essa música? É tão linda. E eles se esforçaram, ficou tão lindo, né? Parabéns, pastora. Poxa, olha. Irmãos queridos, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, do livro de Atos, a partir do verso 1, conta a seguinte história. Uma história de um cara que viu a glória de Deus naquele momento na vida dele. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, ou seja, às 3 horas da tarde.
Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença. Diga comigo, um aleijado de nascença. É bem importante entender isso, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu uma esmola, como pedia para todo mundo. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando deles receber alguma coisa, bom dinheiro, né? E Pedro disse: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Diga comigo, o que tenho, isso lhe dou. Oh, ricacita barachá, foi lindo isso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Amém? Sente, por favor. Vamos imaginar Pedro naquele momento da sua vida. Pedro estava, naquele momento, já tinha passado pelo processo de negar Jesus, tinha passado por muitas experiências que o Evangelho descreve, nos diferentes evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, João. Pedro já tinha feito o discurso dele, de Atos 2, extraordinário para um pescador, um simples pessoa que jogava as redes para pescar no mar da Galileia. Então Pedro manifesta a glória de Deus. Pedro descobriu, quando ele disse essas palavras, que ele havia encontrado o tesouro. Ele havia encontrado o tesouro. Pedro é nesse momento o agente de milagres que Jesus usou para tirar aquele mendigo daquela situação. Ele não é nenhum super-homem, um homem como eu e você. Pedro não é um ser extraordinário, dotado de poderes impossíveis e inatingíveis por qualquer um de nós. E é isso que eu queria que nós entendêssemos essa noite. Que Deus pode usar a mim e a você, a qualquer um de nós, para fazer um milagre desses ou até maior, porque a palavra dele fala: maiores coisas do que eu fiz, vocês poderão fazer. A gente ouve isso, a gente pensa: não, mas isso é para o meu vizinho que ora bastante, isso é para minha vizinha, para minha mãe, para o meu pai. A gente não fala que é para a gente. E eu queria que você entendesse que você pode conseguir. Pedro é um ser natural, mortal. Pedro tinha vivido uma trajetória de mudanças. Preste atenção, ele tinha vivido uma trajetória de mudanças na vida dele. Olha que interessante, que o levaram a conhecer o verdadeiro tesouro. Ele chegou lá ao ponto de dizer para aquele mendigo: eu não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda. Ou seja, a glória de Deus está comigo e eu posso repartir com você, é o que eu tenho aqui dentro. Ele, para isso, ele conviveu com um monte de mudanças na vida dele. Ele enfrentou desafios até esse dia e depois desse dia. Jesus já tinha dito para ele que a morte dele seria semelhante à de Jesus. Pedro tinha conhecido muitas tribulações. Vai observando que é muito semelhante conosco. Tinha conhecido muitas tribulações. Satanás lutou muito para que ele desprezasse a cruz dele, o caminho dele. Satanás tentou de todas as maneiras, até usou ele para falar de Jesus, e Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Porém, nesse dia ele estava vivendo as pegadas de Jesus. Ele tinha entendido o que era viver as pegadas de Jesus. Ele estava seguindo o Mestre, amando como Jesus amava, perdoando como Jesus perdoa, sorrindo como Jesus sorri.
Ele estava pregando como Jesus prega. Ele estava evangelizando como Jesus evangeliza. Ele sabia, naquele momento, que o peso da tribulação que ele estava vivendo e que ele estava enfrentando, na opressão dos sacerdotes, de todas as pessoas, de um cara chamado Paulo, que estava sendo autorizado a massacrar todo mundo, ele sabia que o peso dessa tribulação era incomparavelmente menor do que o peso da glória. E é isso que nós precisamos entender, que a tribulação de hoje é um processo menor do que o peso da glória que nós vamos viver. Amém? Amém, igreja? Pedro havia encontrado o tesouro? Sim. Pedro vivenciava o sobrenatural de Deus naquele momento? Sim. Por quê? Porque ele não desprezou a cruz. Diga comigo: Pedro obteve a glória de Deus porque ele não desprezou a cruz. E é assim mesmo. A decisão de seguir as pegadas de Jesus, desde o começo da nossa vida, começam a mudar algumas coisas. Eu comecei a ler sobre Pedro e identifiquei dezenas de situações. Selecionei algumas, para não ficar muito enfático, muito chato. Mas a decisão de seguir Jesus que Pedro tomou, a primeira coisa que gerou na vida dele foi morte para esse mundo. Quando você decide seguir Jesus, você precisa entender que as coisas desse mundo precisam morrer dentro de mim e dentro de você. Você precisa sacar o mundo de dentro de você. Pedro entendeu isso, porque Jesus, em Lucas 9, 23, 24, Lucas 9, 23, 24, dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pedro estava escutando isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quem perder a sua vida, Jesus está se referindo a você abrir mão, a você renunciar. Como disse a canção, a renúncia é o braço do equilíbrio. É na renúncia que você encontra o equilíbrio do peso que você vai suportar. O inimigo luta para você deixar a sua cruz. Claro, o demônio não quer, Satanás não quer que você... Agora, quando ele sabe que você negou a cruz, ele sabe que você negou Jesus. Quando ele sabe que você decidiu não renunciar a favor do princípio. E a semana eu li uma coisa muito interessante. Um filósofo de São Paulo, me foge o nome agora, ele disse: pessoas que não têm princípios, normalmente não têm caráter. Então, o inimigo luta para que você não tenha princípios, porque daí você abandona a cruz, e ao abandonar a cruz, você abandonou Jesus, você negou Jesus. A cruz, ela é para nós a responsabilidade nossa, é a responsabilidade de cada um, carregar a sua cruz. Jesus foi enfático nisso. É, em outras palavras, o domínio sobre a nossa carne. É dizer para a nossa carne: alma minha, louve ao Senhor. Alma minha, adore ao Senhor. Alma minha, escolha a cruz agora. Eu escolho a cruz, amém? Obrigado, irmão, pelo aleluia, viu? Obrigado. Aleluia, diga um aleluia, isso. Obrigado, diga comigo, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja, glória a Deus. A cruz é a ponte para o céu. Olha, a cruz é a ponte para o céu. A cruz é a motivação maior para a renúncia. Não há como você renunciar aos prazeres da carne se você não tem uma razão maior. É como eu ensino nas finanças: se você não tem um projeto estratégico de vida, que você não sabe chegar onde você quer chegar, você não sabe, talvez você não saiba como chegar, mas você sabe aonde chegar. Você quer chegar num determinado lugar. Se você não sabe onde você quer chegar, que motivação você tem para levantar de manhã? Assim, dessa forma, é a motivação
para a renúncia. Se você não entende que você é eterno, que você vai ter salvação eterna, e papapá, e tudo isso que nós pregamos do Evangelho, para que renunciar? Então eu sugiro que você sempre diga todas as manhãs sim para Deus, que não negue o que é seu, porque renuncie o que for necessário, persevere. Jesus escreveu a trajetória certinha, basta seguir as suas pegadas como Pedro fez. Então o primeiro aspecto eu quero que fique bem claro: quando você toma a decisão de seguir Jesus, você decide morrer para esse mundo. As coisas desse mundo já não têm mais poder sobre a sua alma, sobre as suas emoções e especialmente sobre as suas decisões. Amém? Outro aspecto importante é que quando você decide seguir Jesus, e Pedro vivenciou isso, você vai experimentar um quebrantamento. Eu vou usar essa palavra. Você vai experimentar quebrantamento. O que é quebrantamento? É arrependimento, é rendição, é humildade. Você vai sair, como a gente diz aí na sociedade, do salto alto, do querer fazer as coisas para aparecer. Você vai sair daquela rotina malévola que o mundo ensina e que Satanás, evidentemente, na sua regência, fica colocando no coração das pessoas, e você vai entrar numa vida simples. Não que você não possa ter teu dinheiro, não possa ter tua empresa, tua riqueza. Claro, Deus te deu dons e você deve cultivá-los e andar para frente. Muito bem, até porque Deus precisa de semeadores no reino dele. Mas Simão Pedro entendeu isso. Em Lucas 5:8, ele desafiou Jesus dizendo: olha aqui, Jesus, eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada. Sou um especialista em pesca, e você vem com esse papo aí de mandar eu jogar as redes novamente? Só que ele joga as redes, os barcos vêm tão cheios de pesca, e ele de repente então cai em si, num quebrantamento terrível, diz, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Reconhece a condição de pecador. Então esse é o segundo aspecto que ocorre com a nossa vida quando a gente decide buscar Jesus. A gente é uma pessoa que sabe se arrepender. E mais, quando você decide, você tem uma decisão séria de seguir Jesus nas suas pegadas, você vai ter uma mudança de identidade. Diga comigo, mudança de identidade. Você vai mudar a tua identidade. Jesus olhou para o Pedro num determinado momento, esse mesmo Pedro que estava desfrutando da glória de Deus ao dizer para aquele mendigo: levanta e anda. Jesus olhou num determinado momento, lá em João 1:42, Jesus disse para ele: você é Simão, filho de João, agora será chamado Cefas, que é traduzido como Pedro. Você vai trocar até teu nome. Quantos de nós antes éramos vistos como safados, sem vergonha, mentirosos, preguiçosos, malandros, corruptos, pornográficos, sei lá quantas coisas a gente ouve falar de cada um de nós. Mas de repente, Deus te deu uma nova identidade. Deus te deu uma nova identidade. Deus te chamou para o Evangelho para dizer: não, o velho homem não existe mais. É uma nova identidade. Por isso a decisão de seguir Jesus começa a te dar o quê? Um novo destino, assim como deu para Pedro. Pedro era um pescador, tinha alguns barcos em sociedade, casado. Você sabe que Jesus fez um milagre, depois nós podemos falar disso. Mas Deus dá destino, ou seja, nós nascemos para uma vida de propósito, com destino. Ou seja, se antes você, quando não conhecia o Evangelho, ou conhecia de ouvir falar, você tinha uma vida que não tinha muitos propósitos, agora a coisa começa a mudar. Agora você precisa auscultar no coração de Deus quais os propósitos que Ele tem para a sua vida. Você precisa entender, como Pedro entendeu, e eu preciso entender, nós precisamos compreender e levar em consideração que Deus nos chamou para o Evangelho, não é para lustrar a cadeira. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você. Ele não te criou para você ficar rico ou ficar pobre. Ele não te criou para você poder alimentar-se bem ou não, falando isso fisicamente.
Não, Ele te criou porque Ele tem propósitos. Deus dá destino, Ele tem propósitos para você. Quais são os propósitos? Que Pedro entendeu na hora. Pedro começou, ele recalcitrou. Ele lutou contra os propósitos, ele negou Jesus, mas de repente, um dia, depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus disse, busca Pedro para mim, ele falou, o que eu estava fazendo com a minha vida? E a glória tomou conta dele, e Deus constituiu ele, o primeiro homem da igreja. Marcos 3, 14 e 15, diz assim, escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Os enviasse a pregar. É preciso entender as circunstâncias. Deus fala em circunstâncias completamente loucas. Deus fala em circunstâncias loucas. Diga comigo, Deus fala em loucas circunstâncias. Irmãos queridos, é impressionante. Às vezes Deus fala com você quando você vai calçar teu sapato. É que você não presta atenção. Às vezes Deus fala com você quando você bate o dedo na porta. Às vezes Deus fala com você quando você tem que dar uma freada brusca no carro. Deus fala com você quando você ouve uma canção. Mas Deus fala com você quando o silêncio. Nós escutamos hoje meio-dia um testemunho do irmão que ministrou lá dizendo assim, o silêncio de Deus era tremendo para a minha vida. E de repente Deus falou comigo no silêncio. Então, olha só, Deus delega a autoridade. Deus diz assim, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios, o verso 15, e tivessem autoridade, ou seja, Deus dá autoridade. Vai de você auscultar qual é o ministério que Deus quer. Quem sabe o teu vizinho está do lado doente, está esperando que você entenda isso e vá lá manifestar a glória que já está dentro de você e põe as mãos sobre ele, porque a palavra fala em impor as mãos, e você de repente vê ele levantar. Essa semana nós fomos na guarda do pai da Leia, lá em Florianópolis, que morreu, sogro do Natan, que é aqui da igreja, irmãos queridos aqui da igreja. E alguém falou assim, será que se nós pusesse a mão aqui sobre ele e ele ressuscitasse? Foi a pastora, né? Ela falou, pastor, o que ia acontecer aqui? Mas o pastor falou, nesse lugar aqui, é o lugar de você pensar, se até agora você já auscultou os propósitos de Deus para a tua vida e você está seguindo. Então Pedro, naquele momento que estava manifestando a glória de Deus, ele tinha entendido isso, e eu quero que essa noite você entenda isso. Deus trouxe você para o Evangelho, porque Ele tem propósitos claros, e você precisa buscar isso. Infelizmente, pastor nenhum tem capacidade de definir para você que propósitos são. É você e Deus. Põe a mão assim, aponta para você assim, isso. Diga assim, os propósitos que Deus tem para a minha vida é entre eu e Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. A decisão de seguir Jesus, ela também traz revelação do céu. De repente, Jesus chega para o Pedro e fala, quem tu dizes que eu sou? E ele responde, está lá em Mateus capítulo 16, versos 16 e 17. Mateus 16, 16 e 17. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso lhe foi revelado, não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você entende porque alguns têm intimidade com Deus e falam, Deus falou comigo, Deus disse para mim. A gente fica pensando, são pessoas que gastam seu tempo dentro do propósito. Tem gente que Deus só quer que fique orando 1 hora por dia. Tem gente que quer que fique orando 15 minutos por dia. Tem gente que Deus quer que vá varrer realmente a casa do vizinho. Tem gente que quer que vá lavar a louça da vizinha que está doente. Tem gente, há propósito para tudo. Há propósito para tudo. Tem gente que pensa assim, não, eu fui para a igreja evangélica para dar dinheiro lá para o pastor. Pronto, eu já estou dando. Coitado de nós, né? Irmãos, não, Deus tem propósitos claros de amor, de esperança, de usar você, de curar pessoas através de sua vida. E aqui Pedro recebe a revelação do céu. Por quê? Porque ele decidiu seguir os passos de Jesus. Porque assim, quando a gente decide seguir os passos de Jesus,
Deus vai delegando tarefas claras para a gente. Acabei de falar aqui quando eu falava da membresia. Por exemplo, entre tantas tarefas que Jesus deu para Pedro, ele disse em Mateus 16, versos 18 e 19. Ele disse assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Deus delega para ele e fala, como igreja, o que você delegar. Vai lá, Pedro, monte a igreja. Vai lá, Pedro, instrua a igreja. Vai lá, Pedro, faça a igreja. Comece a determinar. E você vê que Pedro vai lá interferir no ministério de Paulo. Pedro, inclusive, naqueles momentos ainda é confrontado por Paulo, para que a religiosidade dele caísse por terra, porque ele ainda tinha um pouquinho do mundo hebreu dentro dele, do mundo judeu dentro dele, e ele fala, pare com isso. Pedro chama a atenção dele, mas ele constitui a igreja, e recebe uma palavra linda, que é essa que nós acabamos de ler: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse é o poder. É por isso que às vezes o pastor pede para você repetir a palavra, que é para ligar. Sabe quando você diz, ligar, não deixe de participar. A palavra tem poder, a gente essa semana estudou isso lá no jejum. A palavra tem poder de derramar bênçãos ou maldições sobre nossas vidas. E a vida daqueles que nos cercam, daqueles que nós profetizamos, sempre lembrando que o que semeamos, nós colhemos. A decisão, e isso é muito gostoso, a decisão de seguir Jesus, adotada por Pedro, que levou ele a manifestar a glória naquele milagre famoso que nós acabamos de ler, ela nos dá novidade de vida. Sabe, devagarzinho, com muita sabedoria, porque Deus é assim. Deus não é usurpador da nossa vontade, Ele é respeitador da nossa vontade. E esse é o negócio, é muito devagarzinho, Ele vai mudando. Ele vai mudando na tua velocidade, no teu querer, na tua decisão de entrega, na tua renúncia, na tua volúpia de amor. E especialmente quando você descobre quanto Ele te ama. Então você consegue amá-lo, e você consegue ceder, e você consegue andar. E daí lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo está falando: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E essas coisas novas é que Pedro estava vivendo. Aquele pescador de mãos rudes, aquele pescador que à noite saía de casa, deixava a família. Aqui nós temos muito disso aqui na nossa região. Pegava a sua lanterninha, naquele tempo com um pouquinho de, sei lá, eu creio com banha, porque nem combustível havia. E ali ele pegava aquela lanterninha, punha no barco dele e falava, irmãos, vamos lá gente, vamos pescar, vamos ganhar a nossa vida. Que não tinha instrução. E de repente se transforma no apóstolo Pedro. Sabe por quê? Porque a decisão de seguir a Jesus gera para a gente herança e autoridade. Imediatamente como filho, quando você disse, eu te recebo, Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador, você deixou de ser criatura para ser filho. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu, fala, não, eu não sou mais criatura, eu estou seguindo as pegadas de Jesus, agora eu sou filho, e como filho, eu posso desfrutar das benesses do meu papai, do Criador do céu e da terra. A gente esquece disso, e aí a gente não paga o preço da renúncia, e aí a gente não quer abrir mão, porque a gente esquece desse privilégio de ser filho. E como bom pai, muitas vezes ele dá uns chinelada na gente, mas Ele dá autoridade. Imediatamente como filho você recebe a herança, ganha autoridade no reino espiritual. E nós mesmos lemos, as portas do inferno não mais prevalecerão contra nós. Paulo está explicando isso para Tito, lá na carta dele, no capítulo 3, no verso 7 de Tito. Ele está falando, Ele o fez a fim de quê? Olha só como é que Deus fez você e a mim. Preste bem atenção, deixa ela colocar lá, Tito 3,7. Justificados por sua graça.
Olha só, justificados pela graça, ou seja, nosso pecado foi lavado, apagado, justificado pela graça. Nos tornemos seus herdeiros. Levante sua mão direita e diga: eu sou herdeiro. Co-herdeiro com Cristo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Pode deixar o texto lá. Vamos ler de novo esse verso. Ele diz assim: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Pronto, filho, não mais criatura, que justificado, perdoado, remido, nova criatura, novidade de vida, como Pedro está falando, se transforma em herdeiro com autoridade de expulsar demônios, de curar doentes, de manifestar a glória dele. E por que eu e você não estamos vendo milagres, prodígios e maravilhas um atrás do outro? Vamos entender. A decisão de seguir Jesus nos dá experiências extraordinárias. Se nós pudéssemos parar, a pastora e eu escrever um livro desses 33, 35 revisões de vida que nós fizemos nesses 10 anos para essas igrejas lá do Oeste e de Foz do Iguaçu e para as nossas aqui também, nós teríamos muitas histórias para contar. Nós temos muitas experiências extraordinárias que nós vivenciamos. Nós vimos famílias destruídas sendo reestruturadas. Nós vimos pessoas que estavam depressivas sair da depressão. Nós vimos pessoas chegar e manifestando demônios e saindo dali curadas, saradas, transformadas e nunca mais. Nós vimos aquela coisa que hoje para a humanidade parece impossível, quer dizer, eu vou me preservar para o casamento, para que eu tenha um marido, um homem, aquela coisa que hoje na religião, até dentro das igrejas é normal, pastor se separar, pastor não sei o quê. De repente nós vimos a igreja andar dentro de princípios, com caráter, e isso é lindo de ver. Cada dia mais Deus tem acrescentado mais pessoas nesse lugar, com esse princípio, ou seja, nós estamos vivendo essas experiências extraordinárias. Nós vimos pessoas que aos 6 anos de idade viram sua mãe ser carregada de descalço, de calçãozinho, sem camiseta, atrás de um carro, chorando, desde as 9 horas da noite. Ninguém nem tinha dado bola para ele, deixaram ele lá. E um dia Deus revelou o extraordinário dele para mim, e eu falei para ele: você foi enterrado com a tua mãe lá aquele dia, aos 6 anos de idade. Ele já tinha 45, 47 anos. E a vida da pessoa mudou toda. A alegria de viver dele mudou toda. Esse é o extraordinário de Deus. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Sabe quando você quer viver experiências extraordinárias como Pedro viveu? Deus vai te levar a fazer coisas loucas que você nunca fez. Em Mateus 14, 28 e 29, Pedro respondeu para ele e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Você que usou meu texto hoje, tá? Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É esse extraordinário. Andar no sobrenatural. Acreditar na providência de Deus. Acreditar na providência de Deus. Acreditar, por mais demorado que esteja, continuar de joelhos no chão, exercitando o joelho, fazendo calo no joelho, mas buscando Ele por cima de todas as coisas. Porque a decisão de seguir Jesus faz com que milagres venham para a nossa vida. Como aquele que Pedro foi um instrumento que nós lemos aqui, tomando-o pela mão, disse: segue ante. Mas Pedro testemunhou isso antes, porque ele estava andando nas pegadas de Jesus. Um dia ele disse para a sogra dele: escute, Jesus, está tudo muito bonito, eu estou feliz de ser filho, não ser mais criatura, eu estou feliz de ter salvação eterna, eu quero mais de ti, Jesus, mas minha sogra está com febre, minha sogra está doente. E aí Jesus vai na casa dela, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Nós precisamos nos desacostumar a viver sem milagres extraordinários. Nós precisamos nos revoltar contra uma vida sem milagres. Diga comigo: eu preciso me rebeldear, como é que fala?
Rebelar. Obrigado. Eu preciso, vamos lá de novo, vai lá. Diga, eu preciso me rebelar contra uma vida que não tenha milagres extraordinários do Senhor em minha vida, em minha família, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória! A decisão de seguir Jesus nos leva a viver milagres. Eu creio, a oração que foi feita hoje meu dia vai acabar com a vida escrava de meninos que estavam lá doentes. Deus deu uma revelação hoje meu dia. E foi feita uma oração, e nós vamos ver testemunho aqui nesse altar que aconteceu hoje. A decisão de seguir Jesus gera o tesouro incomparável da manifestação eterna da glória de Deus em nossa manifestação eterna, presta atenção. Porque em Romanos 2,7, Paulo está explicando isso. Pedro tinha vivenciado isso. E Paulo está explicando, ele dará a vida eterna aos que? Romanos 2,7. Persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Não consegue Romanos 2,7? Ele dará a vida eterna aos que? Persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Você prestou atenção? Olha o que está escrito lá. Diga comigo, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Persistindo é a palavra. Pedro passou por altos e baixos. Pedro estava vivendo a glória dele ao entrar no templo e dizer para aquele mendigo, levanta e anda. Agora vamos entender onde tudo isso começou. Pode vir, pastora. Vamos entender onde tudo isso começou. Eu quero ler um texto para você. Antes eu queria que você dissesse comigo, tudo começou com a renúncia. Agora vamos fechar isso. Toda essa vida desse maravilhoso Pedro, que naquele dia teve o poder de dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas eu te digo, levanta e anda. Tudo começou com a renúncia. Tudo começou com a renúncia. Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas 5, 1 em diante. Olha o que aconteceu com Pedro. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o lago da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Todo mundo estava comprimindo ele. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Afinal de contas não tinham pescado nada, começaram a lavar as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram, preste atenção, tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros. Parece que eu estou vendo o povo pescar aqui na praia, um gritando para o outro, vem ajudar nós a puxar as redes. Então fizeram sinais a seus companheiros e no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Diga comigo, encheram ambos os barcos. Ao ponto de começarem a afundar os barcos. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Nós já lemos esse versículo essa noite. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, disse ele. Quebrantamento. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, diga comigo, perplexos, com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. O que está escrito ali agora?
Repete de novo. Meu Deus. Agora que nós estamos cheios da grana, agora que está cheio de pesca aqui, agora que nós podemos desfrutar do dinheiro. É mais ou menos um pastor lá de Itapema que eu conheço. Ele acabou de fazer o apartamento dele, tudo joinha, comprou 2 para fazer um andar inteiro, colocou uma televisão de 80 polegadas, se comprou as poltronas importadas da Itália, sentou na frente e agora que eu vou desfrutar da minha vida, de tudo que eu trabalhei, vai ser pastor. Pior ainda, vai abrir uma igreja. Mas é a mesma história, e para você não vai ser diferente. Aqui na igreja tem empresários que falam, mas meu Deus, eu trabalhei a vida inteira. Será que é comigo que Deus está falando? É bem contigo. É bem contigo. Se eu pudesse até dizer o nome, eu ia dizer até o nome. Não vou fazer isso por questão de ética. Irmãos, é agora. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não há poder se você não sacrificar o seu Isaac. Não há glória se você não sacrificar o seu Isaac. Diga comigo, não há poder se eu não sacrificar o meu Isaac. Não há vida cristã sem renúncia, meu irmão. Não há vida cristã sem renúncia. Foi exatamente naquele momento, quando ele diz, eu te farei pescador de homens, ele deve ter ficado pensando, meu Deus, mas agora meu barco está cheio de pesca, para esse ano aqui eu tenho peixe para vender o ano inteiro. Está até afundando os barcos. E o Senhor está dizendo para mim, isso é simbólico, você está entendendo? Você está dizendo para mim renunciar a tudo isso? Não, arranca o mundo de dentro de você. Deixa tudo. Coloca em segundo plano. Coloca em segundo plano. Renúncia é o braço do equilíbrio. Nós vivemos uma batalha consciente com renúncias constantes. Ser crente comprometido é saber que, como Pedro, nós viveremos lutas, desafios e oposições. Muitas oposições. 20 anos se passaram, irmãos. 22 anos, quem sabe, da nossa conversão. E essa semana que passou, antes de nós ir para a revisão de Foz, nós visitamos 7 casas. Falei hoje para o pastor, 7 casas. Além do meu pai e minha mãe 2 vezes. Nós fomos na casa de um irmão da pastora Raquel, dos seus 2 filhos. Nós não pudemos ir na casa de um, mas encontramos ele lá no restaurante dele. Nós fomos em Marechal Rondão, onde fomos mais 3 casas. E as oposições tinham se terminado. Ao contrário, nós começamos a ver a glória de Deus se manifestar. Demorou. Pessoas como o irmão dela que viveu na nossa casa, que comeu do nosso pão, que viveu dentro do nosso lar, muito querido com nossos filhos. Gustavo era menininho. Ele já é vovô agora. Aquele irmão da Raquel, da pastora Raquel. Mas vivia na nossa casa. Eles eram órfãos e ele era menino menor. Foi morar com o cunhado, com o Ademir. Trabalhava junto. Mas tinha se desligado completamente porque nós tínhamos virado crente. E agora, irmãos, nós vimos ele chorar. Nós vimos a pastora pegar na mão dele, na mão da esposa dele, e dar uma palavra profética. Derramou a glória de Deus naquele lugar. Ele chorava copiosamente. Nós vimos a nora da irmã da Raquel de Rondon, pessoa que é formada, engenheira de alimentos numa grande indústria, falar, meu Deus, agora eu estou entendendo o que é isso tudo. A glória de Deus, ela se manifesta quando você decide ter constância na renúncia. Entendeu bem? Constância na renúncia. Constância na renúncia não significa que você não vai cair. Não significa que você não vai, como pecador, sentir o peso
mas você vai voltar imediatamente, vai se quebrantar, você vai estar todo o tempo na igreja que você pode, você vai buscar Deus, você não vai ser um frequentador de 2 semanas por mês, você não vai ser um frequentador de 1 semana por mês, você vai para o jejum, você vai para a vigília, você vai para onde for preciso, porque você quer a glória de Deus, você quer ser instrumento de Deus, você quer ver Deus tomar você nas suas mãos. Fala, mas eu, pastor, o senhor não tem ideia do que eu era pecador. Imagine esse Pedro aí. Quanta besteira ele deve ter falado na noite que ele não pegou nada. Quanta brabeza ele ficou porque ele era agressivo, sanguíneo. Não falo nada. Deus vai usar exatamente você. Olha para quem está ao teu lado e diga, Deus vai usar você, se você quiser. Só se você quiser. Fique de pé. Sabe qual é a batalha? A batalha, uma vez a pastora Débora deu uma ministração aqui, mas eu quero lembrar. A alma luta contra o teu espírito. E o espírito luta contra a carne contra o espírito. Está lá em Gálatas 5,17. Diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito. A carne quer viver o agora. A carne quer desfrutar o amanhã. A carne quer, porque insaciavelmente a carne quer. E o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que você não faça aquilo que você quer. Como Paulo disse, tudo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, eu faço. O mapa do tesouro é, portanto, seguir, como Pedro seguiu, as pegadas de Jesus. Deus vai dar recompensas aos que o buscam com fé. Paulo explicou isso em Hebreus novamente. Fiquei pesquisando isso essa semana. Lá em Hebreus diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Você que está nessa igreja, certamente você quer se aproximar cada vez mais de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe, e segundo que é galardoador dos que o buscam. Deus tem galardão de vida eterna. Deus tem galardão amanhã de manhã para você. Deus tem a glória dele à tua disposição. Deus habita dentro de você. Ele está esperando você manifestar essa glória. Ele está esperando você ter coragem. A diferença é que uns têm coragem, outros ficam esperando que o vizinho faça. Eu quero desafiar você essa noite a entender isso. Quero desafiar você, porque o peso da tribulação que você está vivendo, que você possa viver nos próximos dias, nos próximos anos, é incomparavelmente menor do que o peso da glória de Deus que o céu vai revelar a você. Não despreze a sua cruz. Cada um de nós tem uma cruz que Deus, na justa medida, vai dando para nós andarmos. Mas pastor, o senhor não sabe? Ah, sabe. Deus sabe. Talvez eu não saiba, mas Deus sabe. Deus um dia calculou essa medida para cada um de nós. Ele conhece a sua força, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece o que você pode e o que você não pode. Esta é a noite para retomar a sua cruz na mão. Essa é a noite para você dizer, eu quero ver a glória manifesta de Deus na minha vida. Que as pegadas de Jesus nos levem ao mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Vamos adorar a Deus. Vamos escutar mais uma vez essa canção. Não, está não, eu quero agora que você já aprendeu, que você cante ela, que você deixe ela entrar no seu coração. Essa verdade que ela afirma, a recompensa. Deus não te fez de aço, não leve em seus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar.
despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. O mundo Não vai descobrir o seu despreze a valor. sua cruz. Continue A persistente. renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Essa sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas você que está sentindo que Deus está realinhando a sua vida, que Deus está colocando você novamente nas pegadas de Jesus, eu quero que você abra seu coração, porque Deus vai derramar propósitos agora aqui. E você que está firme nas pegadas de Jesus também, espere agora aqui o Espírito Santo nesse momento. O Espírito Santo está revelando que vai derramar nesse lugar. Oh, Ricaci, Tabarachá na Barabá. O Espírito Santo vai revelar nesse lugar propósitos, vai revelar direção. O Espírito Santo vai revelar, o amor dele vai se derramar nesse lugar. Então você vai poder sentir no coração qual é o propósito que ele tem para você, onde ele quer levar você. Itabarachá na Barabá. Oh, enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, Deus vai derramar. Deus vai derramar. Se você quer vir, pode vir. Não há nada que impeça. Vem realinhar a tua vida. Mas eu quero receber o extraordinário. Oh, Rabá, Citarachá. Oh, que lindo isso. Vem, diga: Deus, eu quero retomar as pegadas. Eu quero ser como Pedro. Oh, eu sei que eu posso errar. Eu sou pecador. Mas a tua glória há de se manifestar na minha vida. A tua glória
Fala que você vai chegar no tesouro. Oh, Deus tem tesouros para você. Deus tem tesouros, Deus tem recompensa. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um Deus conhece as fraquezas da gente. Calvário declarou com o sangue de Jesus. Calvário declarou com o sangue dele. Para o mundo vai saber o teu valor. O mundo vai saber o teu valor. Porque você é uma pessoa de propósitos. Porque você é uma pessoa que segue as pegadas de Jesus. E porque então Deus vai te usar para gerar milagres, prodígios, maravilhas. Isso, volta, 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 volta aos pés de Jesus. Oh, assim como Pedro foi chamado depois da ressurreição, depois de ter negado Jesus. Segura um pouquinho, irmãos, presta atenção. Nós estamos falando de um cara que era um simples pescador e que fez, leia amanhã em Atos 2 o discurso que ele fez. E o Espírito Santo desceu naquele lugar. Você precisa entender que você não precisa ser especialista em teologia, você não precisa ser especialista em nada. Deus vai usar para a glória dele, do jeito, com os talentos que ele te deu. Ele chamou Pedro e ele disse assim: chame os discípulos e também Pedro, porque ele queria que Pedro entendesse que Pedro estava lá, não é para mim isso. Eu neguei Jesus 3 vezes. Você que negou Jesus nos últimos tempos, que andava meio frio na fé, eu quero convidar você a vir para frente. Você que estava frio na fé, venha para frente, venha esquentar, venha aqui nesse lugar aqui, há rios de fé derramando sobre sua vida. Há um começo novamente, um recomeço de vida. Pode vir, não tenha vergonha. Ninguém está preocupado contigo. Quem está preocupado contigo é Jesus que te ama. Isso, venha, irmãos, venha, vem aqui, vem na frente aqui. Você vai ver Deus derramar sobre sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, pode vir. Assim como Jesus chamou Pedro, ele está chamando você. Sobre a carne, a ponte. Fique à vontade, pastor, para orar por alguém. Se quiser orar por alguém, por favor. Pastora, também se quiser orar por alguém. A trajetória certa ele escreveu. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo seu valor, não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Irmãos, coloca a mão no teu coração, mesmo você que está ajoelhado. Repete assim com o pastor: Senhor Jesus, me perdoa por eu ter negado. E agora eu declaro que Tu és o Cristo da minha vida. E tira de mim tudo aquilo que impede que a Tua glória se manifeste através da minha vida. Senhor Jesus, nesta noite profética da minha vida, eu quero pedir: me toma nas mãos e leva-me nas Tuas pegadas, carregando a cruz comigo, para que eu possa viver a glória sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.
queridos. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter entendido que a glória do Senhor se manifestou aquele dia a Pedro. Pode ficar aqui na frente mesmo. Pode ficar aqui. Que a glória do Senhor se manifestou aquele dia na vida de Pedro. Mas ele tinha passado por tantas tribulações. Ele tinha passado por tantos problemas. Ele tinha passado, mas tudo começou com a renúncia. Não é fácil você abandonar 2 barcos completamente lotados de peixe, depois de uma noite inteira sem pescar nada, dizer, tá bom, eu vou ser pescador de almas. Naquele momento Deus já deu o propósito para ele. Eu tenho certeza que essa semana, quando você for orar, Deus vai dar propósito. Deus vai dizer para você, sabe por que você foi para a casa do oleiro? Porque você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A igreja é tão sedenta, irmãos. Eu tenho tanta vontade de nós fazermos um asilo de velhos. Daqui a pouco Deus vai dar um empresário que vai chegar e dizer assim, ó, pastor, pode fazer que eu vou dar sustentação. Eu não quero fazer para pagarem, eu não quero usurpar velho, eu quero ajudar, amar. Nós precisamos fazer um lugar para crianças, uma creche para crianças abandonadas. Então, nós temos tantas coisas bonitas de projeto. Deus vai dar projetos, vai dar propósitos para você, amém, queridos? Deus abençoe, não deixe Deus, quando Deus inspirar para você, ore por esse. Se você está no ônibus, se você está no carro, não importa onde, ore pelas pessoas, tenha coragem, seja intrépido, amém? Levante a mão e diga assim, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso. Diga de novo, eu posso. Pela terceira vez, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Agora coloque suas 2 mãos assim, ó. O pastor vai dar a bênção para você. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, seja sobre tua casa, seja sobre tua família, sobre teus projetos, teus sonhos, teus propósitos que Ele vai derramar essa semana sobre sua vida. Que você tenha uma semana de excelência na paz, no abrigo e na proteção do Senhor Jesus, vivendo no Espírito e não na carne, vivendo debaixo da graça e não na lei, sempre na dependência total de Deus, amém? Volte sempre, eu amo você, porque se Deus é por nós, e agindo Deus, Deus é bom, toda hora. Vão em paz, Deus acompanha, eu amo vocês, aleluia, glória a Deus.